Olá. Até o presente momento, ainda não temos, candidatos oficialmente declarados ao cargo de presidente da República Federativa do Brasil para as eleições que ocorrerão em outubro de 2022, correto? O que temos são apenas, suposições de que Lula e Bolsonaro são as únicas opções. Digo suposições porque nem se sabe se, apesar de solto, devido a brechas na lei, interpretações equivocadas de ministros, o senhor Lula, ainda encrencado na justiça, tentando se safar a todo custo, será candidato ou não, ou se terá algum poste, que ele venha a fabricar novamente. Assim como o atual presidente, para a reeleição e outros nomes que porventura, venham surgir. Não está aberta a inscrição de candidatos, tampouco é liberada a campanha eleitoral. Então, as pesquisas que a todo momento agora, que apontam que, um está sobrepujando o outro, a mídia em geral, mais as redes sociais através de seus militantes, né, cria e fomenta a polarização apenas entre esquerda e direita. Esse choque, né, de apenas, 2 candidatos de 2 partidos. Não devemos ser, enganados ou induzidos a optar por um ou por outro, né. Em minha opinião, nenhum dos 2 em destaque merecem dirigir o nosso país, pois um criou e deixou um verdadeiro, reboliço, caos econômico, político, jurídico, moral e ético. O outro, eleito em 2018, não consertou nada disso, piorou, de certa maneira. Aproveitando então, todo este cenário, toda a lambança em que deixou o país e que, o Bolsonaro, por incompetência de governar, né, ou de ser, ter sido orientado, preferiu preocupar-se mais com a reeleição, né, e problemas da família. Então a velha raposa, o ex-presidente, que foi preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, vem se manifestando, direito dele, claro, né, inclusive para se provar, que não há, como dizem alguns militantes do atual, presidente, de que há cerceamento na expressão, né, na expressão aqui dentro do Brasil, da pessoa se expressar. Então, o menino aí, o o nosso amigo quatro dedo, né, está aí falando. Quer dizer, também é um direito dele, apesar dos pesares, sobre, a política que ele deixou bagunçada, o governo que o bicho foi de mal a pior, e vem falar aqui em futuro, né, para consertar tudo isso daí. O problema é que, analisando
a fundo, colocando uma lupa em cima, sem qualquer, tendência ideológica, né, a possibilidade de ver o PT frente a esse cenário que estamos vivenciando hoje, fruto, né, do passado, Lula ou algum poste, né, que ele indique no poder, é algo para, olha, arrepiar os cabelos, a pele, né, de qualquer brasileiro ou brasileira de bem neste país. Esta que é a nossa realidade verdadeira. Lula, ele sempre mentiu e enganou a todos nós. Sempre ficou, no mantra, é conhecidíssimo, né? "Ah, não sei, não vi, não sabia", hã. E o PT, o seu partido, representa o atraso, para o Brasil. Representa aquele que nos jogou no lamaçal da imoralidade, né, da incerteza que vivenciamos hoje. E que o Bolsonaro não conseguiu, infelizmente, né, dar não arrumar tudo, mas pelo menos tivesse no caminho certo de estar arrumando isso. Então, por trás do discurso, de defesa dos trabalhadores e da classe social, menos favorecida, né, eh se esconde, uma organização, sem competência para, gerir, né, sequer sua própria casa, e que quase destruiu o Brasil. Afora isto, nos deu também, o próprio presidente atual, o agitador Bolsonaro. Então, cabe aqui, a lembrança, do período, catastrófico que foi o governo dos petistas. Esta turma de oportunistas, em verdade, surfou, hã, inicialmente, na imagem de presidente do povo, aproveitando, espertamente, né, o malandro ali é esperto, entre aspas, né, da estabilidade econômica trazida, lá pelo Plano Real, do governo, também não menos tenebroso e que deixou muita coisa ruim para nós, inclusive o seu Lula, o Fernando Henrique Cardoso, o criador do Lula, para realizar, seus planos, né. Esse é uma historinha que às vezes o pessoal não lembra muito, né. Inicialmente, quando, começou o seu Lula, né, o seu governo, com um tal plano de, aquele, chamado Fome Zero, né, que ficou somente no zero, pois a fome, continuou. Este programa, ele serviu apenas, você analisando profundamente, para o início, dos trabalhos, hã, dos trabalhos de pilhagem, de pilhagem ao Tesouro Nacional, porque foram gastos, um rio Amazonas e mais outros rios ribeirinhos, né, de dinheiro, público em propagandas oficiais na época, né, um verdadeiro fiasco. O poder público, tornou-se um enorme, vamos assim fazer uma comparação, obeso, né, 120, 220 quilos, inchado ao seu limite, em estado mórbido. Colocaram em prática uma estratégia, contínua, refletindo até hoje, né, para a infiltração, de pessoas,
militantes através de concursos públicos, né, quem sabe, talvez até facilitados para serem aprovados, em tais concursos, no Estado brasileiro. Deixar ele legalizado um militante dentro desses órgãos. Tática já conhecida, aliás, sobretudo no âmbito do Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia, que conhecidamente bancou centenas de milhares de bolsas para pesquisadores aqui no Brasil, aliás, aqui no exterior. Eu tenho, assim, ciência de alguns amigos ou conhecidos que tiveram esse benefício aí. Então, infelizmente, vindo destes bolsistas, né, que foram agraciados, nada se transformou, em benefícios para o país. Por exemplo, alguma inovação tecnológica ou riquezas geradas pelos seus estudos que foram pagos, né, para fazer aquela bolsa, né, defender causas e tal, e não apenas papel, para aplacar, o cara tem uma plaquinha lá na parede, né, aplacar o ego de milhares e bancar militância com diárias em reais ou em dólares. A maioria era paga em dólar, né. Esta seria uma resposta que muitos insistem em não dar, né. Nesse mesmo período de quase 16 anos né, da dobradinha Lula e Dilma, sindicatos e suas, né, congêneres, hoje, conhecidas negociações espúrias, nebulosas, dominavam ou dominam ainda o cenário nacional. Então, pressionando, o meio privado às negociações, muitas vezes completamente, fora da realidade, enquanto outra criação do PT, aí o famigerado PT, o MST, o Movimento Sem Terra, que promovia, badernas e crimes em propriedades privadas, sob o pretexto da reforma agrária, que a gente fica estupefato, que a própria Dilma praticamente desmontou em seu último governo. Então, outro programa criado, o conhecido Bolsa Família, que agora, mudaram o nome, né. O Bolsa Família agora ele passa a se chamar, ou já foi denominado, né, para Auxílio Brasil. Aliás, este, Bolsa Família, né, agora Auxílio Brasil, sequer foi pensamento do PT. A concepção, também veio dos, sociais-democratas, do PSDB, outro partido oportunista e aproveitador, né. O estado de São Paulo é vítima desse partido até hoje, né. Então, o programa, em parte, é bom, esse Bolsa Família ou Auxílio Brasil, mas, faltou e falta combustível para que esse seja realmente um programa sensacional. Por que eu digo que faltou ou falta combustível? Assim como em um veículo automotor, que necessita para poder funcionar, né, tá andando, o devido combustível, álcool, gasolina ou diesel, seja lá o que for, na sua execução, né. Então, ao mesmo tempo, que milhões de pessoas, saíam da pobreza extrema, aqui o lado positivo, né. Elas também, ficaram, reclusas, reféns, presas, do Estado,
brasileiro indefinidamente. Outra vez, malandramente, o programa ficou apenas com uma porta de entrada e sem uma porta de saída, né? Que fosse essa porta de saída, teria que ser o cara se tornar um empreendedor de alguma coisa, né? Ter uma qualificação específica, um trabalho ou um emprego. Seria uma preparação desses brasileiros em situação ruim economicamente, né? Usufruindo desse, saísse pelo menos com essas opções, né? Eu disse malandramente, porque o PT sempre objetivou e o enxergou deixar o povo como refém, presos no famigerado curral eleitoral. Essa que é a realidade, né? Então, para os menos favorecidos, na condição econômica, né, para o seu sustento, sequer havia ou há a possibilidade de pensar algo a mais, pelo simples fato da necessidade, né, no caso aí alimentação, o seu viver, falar mais alto e consequentemente embotar o pensamento e o raciocínio. Esta é uma explicação simples, que a teoria da hierarquia das necessidades humanas, do esquema da pirâmide de Maslow, podem pesquisar no Google, né, nos fornece. É interessante relembrarmos também de que a dupla petista que passou pelo governo, eles bancaram através do BNDES, com sigilo garantido pelo executivo, como vemos também atualmente alguns sigilos aí sendo aplicados, né? As obras em países da América Latina e da África, com governos, vamos ser aqui a menos, né, no mínimo, descritos como não democráticos, como Equador, Bolívia, Cuba e a famosa Venezuela e Angola. Inclusive, essa Angola aí, ela permanece aí até hoje um mistério nas diversas investigações que já tiveram, que ligam, né? Ligam ali o PT a este país africano, né? Falta ainda e faltou uma investigação séria, bem esmiuçada, né? Trazendo lá de baixo dos porões do segredo, né? Para descobrir sobre a relação do PT, do seu Lula e do Zé Dirceu. Outro que está perambulando por aí, inclusive agenciando aí para, né, ver se emplaca aí um petista aí, amigo de um ministro aí do STF, né, para que seja o novo ocupante no STF, com o governo angolano da época. Talvez, se o atual governo tivesse solicitado uma investigação mais criteriosa, pudéssemos ter novidades, né? Em que pese a falta de transparência do próprio governo angolano sobre este relacionamento aí, no mínimo, deve ser meio espúrio, né? Outra fonte de renda
para a organização petista, que, como um aspirador, né, vamos assim dizer, sugou, né, muitos bilhões de reais foram as obras de transposição do Rio São Francisco, superfaturadas e abandonadas por empresas que haviam ganho a licitação, mas não tinham condições técnicas de executar o contrato. A única condição que essas empresas tinham era apenas para receber o dinheiro público, né? E depois fazer os devidos repasses, né, para os verdadeiros interessados. E não foi somente esta obra não concluída, aliás, foram muitas outras obras de toda a área de infraestrutura do governo federal naquele período. Uma coisa assombrosa. E aqui, nesse aspecto, para não dizer que o governo atual é somente desgraças, né? O Ministério da Infraestrutura concluiu alguma dessas obras que nós citamos, cumprindo, também não é nenhuma coisa, né? Olha, o Salvador, se não fosse ele, não fazia. Cumpriu a sua obrigação de gestor, de um bom gestor, né? Então temos que reconhecer que nessa área aí houve um certo aproveitamento, né? Pelo menos recuperar o prejuízo que tivemos naquelas épocas e que reflete até hoje como eh, problemas para nós na área econômica e social. Ah, me esquecendo, não podemos deixar de destacar também a famosa Copa do Mundo de 2014, gente. Uma das maiores vergonhas da nossa nação, comemorada aos quatro cantos desse nosso planeta pelo governo petista. E esta essa famosa, né, obra, né, que fizeram, nós podemos considerar como um símbolo, uma marca indelével de como superfaturar estádios de futebol e ter vantagens financeiras para proveito pessoal, familiar e amigos do rei. Esses estádios aí chamamos hoje dos famosos elefantes brancos, né? Em Brasília, a própria Brasília tem um deles lá, né? É que de vez em quando usam lá, mas um elefante branco. Então, destaco no campo da nossa economia a grande contribuição dos petistas quando de crises econômicas na época dos governos, essas crises que atingiram também todos os países no mundo. Assim, fazendo uma comparação, né, como na atual pandemia sanitária que atingiu todo mundo, né. Então, o senhor Lula, na época, disse em alto e bom som, né, que se tratava de uma marolinha. "Não, isso aí é uma marolinha, não vai acontecer nada, o Brasil está bem calçado no dinheiro". Estamos vendo a marolinha aqui, né. E fomos engolidos pela realidade, ou mesmo o desastre da gestão da dona Dilma, a empichada, que nos encaminhou para uma recessão devastadora, né, com efeitos até hoje, né, até esse momento, sobretudo na queda do poder de compra de nós brasileiros, né? Com o maior índice de endividamento da população brasileira desde o governo do senhor Sarney. Outra figura
outra raposa que governou e ainda tem raízes familiares profundas dentro da nossa política. Como é que nós vamos sair desse buraco que esse pessoal todo aí é solto e se candidata e os incautos ainda começam a votar nesse cidadão? Tem pouco tudo coisa nova lá. Chega dessa mesmice. Aliás, o que dizer da gestão Dilma? A mãe do PAC, né, e rainha do petrolão, né. Lá vimos aí as refinarias lá nos Estados Unidos, né, juntamente com seu criador. Um show de horrores, mas nem o Hitchcock faria um filme tão de horror assim, profundo para a gente sentir o medo, né. Então esse show de horrores expostos em alto e bom som, nos discursos, sem sentido, né, sem pé e sem cabeça, sem braço, caricatos e inimagináveis da então, presidente da república. Viramos, chacota em todo o planeta. É, aí nesse sentido parece que virar piada no mundo é a nossa sina, né, infelizmente. Se bem que nos outros países existem também isso, mas, pô, já é menos, né, é menos, não é tão escancarado como aqui, né. Ah, meus amigos e amigas, mas ainda falta lembrarmos, eh, a cereja neste bolo denominado governo do Brasil. Tudo o que falamos até aqui, nada se compara aos maiores esquemas de corrupção já descobertos aqui no Brasil. É, o mensalão, né? E os crimes expostos pela Operação Lava Jato, que foi assassinada nesse governo atual. A Lava Jato que ousou investigar o caso chamado Petrolão, né. E aí o que que aconteceu? Com métodos, como disseram, os opositores, né, e até os assassinos dela, de que não foram seguidos, parâmetros legais. E mesmo que fosse, o importante é que boa parte de líderes do Partido dos Trabalhadores, né, trabalhador não sei do que, né, foi preso ou ainda responde a processos. Entretanto, como a mataram, né, a Lava Jato, foi possível estar solto o meliante aí de São Bernardo do Campo e o escudeiro econômico dele, o Palocci. É um negócio horripilante, né, aterrador. Então, amigos e amigas, este é o problema quando buscamos heróis, né, entre aspas, nas eleições. Cada vez que votamos na emoção, né, no calor da ideologia do gosto ou não gosto, né, buscando um salvador da pátria, na política, o Brasil afundou e continua afundando. E não é pouco não, hein, é muito. Então, não importa aqui, qual o nome, o partido, né, não importa se é esquerda ou se é direita, ou outro que rumo que for, né, a partir da próxima eleição,
Devemos buscar gente que apresente condições intelectuais e até emocionais de governar e que demonstre resultados claros para sairmos dessa situação incômoda. Não devemos, assim, deixar de combater, o monstro, que é a corrupção, né. O que valeu para o PT, deve valer para todos que tiverem malfeitos. Brasileiros e brasileiras de bem não têm bandidos de estimação. O discurso, populista ou radical, ou os 2 juntos, que apelam à emoção do eleitor, devem ser combatidos a todo tempo, por um simples motivo: temos, que analisar a partir de agora, se ainda não o fizemos, tá, essa análise. Geralmente, esses comportamentos de emoção escondem, né, a incompetência e a falta de preparo do governante. Então, ele apela brasileiro não tem memória, né. Ele apela à emoção, né, porque racionalmente. Por que ele vai na emoção? Porque racionalmente ele não consegue nos apresentar nada, nenhum plano, factível para a população e não para vantagens pessoais. O PT levou o Brasil à lona econômica, moral e social em suas gestões no governo federal. Sob uma propaganda de, somos os defensores do povo, né? Com essa conversinha aí de boi dormir, transformaram a máquina pública na famosa casa da mãe Joana, promovendo a ineficiência do Estado e a normalização, até legalização, da corrupção no exercício político. Também, não podemos, continuar ouvindo aí o canto, da sereia de que, somos os defensores da democracia, ou somos optamos pelo combate a inimigos invisíveis, ou narrativas de comunistas ou fascistas. Sem apresentar um plano de combate, de enfrentamento aceitável, sem bravatas ou narrativas escabrosas no sentido de, gerar o caos. Ó, assim, aí não dá, só dá zebra. Então, resumindo, toda esta nossa conversa até aqui, digo mais uma vez: a volta do PT ao governo seria a maior derrota moral, econômica e social para o nosso querido Brasil, que, a duras penas, tem tentado se levantar. Na hora que está mais ou menos, vem um crápula e vup, uma rasteira, estamos nós lá de joelho novamente sofrendo, população. Então, esta volta desse, partido que provocou tudo isso que vivemos até hoje, esta volta confirmaria de vez que somos um país sem memória, que não sabe para onde vai. Não devemos esquecer jamais do que o Partido dos Trabalhadores foi e é capaz. Jamais, para o nosso bem, dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, familiares, amigos e todos. Até o nosso próximo vídeo.
Muito obrigado pela sua visita. Namastê.